Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aulinha de circuitos 1. Pessoal, na aula de hoje, para fechar esse conceito de análise nodal, eu trago aqui um exemplo com fontes controladas, né? O terror aí da engenharia. A galera odeia trabalhar com circuitos em fontes controladas, que possuam fontes controladas, e é exatamente esse exemplo que eu queria resolver com você agora. Vamos lá, vamos entender o circuito, pessoal. Aqui a ideia é a seguinte, como sempre. O exercício está pedindo para que nós façamos o cálculo aqui das tensões nos nós. Estou destacando aí para você os nós do nosso circuito. As tensões ali cujos potenciais valem V1, V2 e V3 em relação ao terra. E aí ele está pedindo para que você calcule esses potenciais. E aí, pessoal, além de nós termos aqui uma fonte de tensão independente de 25 volts, nós temos também uma bendita fonte de tensão dependente, né, que é uma fonte controlada. Olha o losango dela aqui. E essa fonte de tensão, se vocês observarem, primeiro é uma fonte de tensão e ela é controlada por uma corrente, ó, corrente I, que é exatamente a corrente que está destacada aqui no exercício. Ó, corrente I, que é a corrente que está descendo ali no resistor de 2 ohms. E aí ele está pedindo para você calcular esses potenciais aí, né, as tensões nos nós. Bom, pessoal, aqui o exercício já foi bonzinho em uma certa parte, né? Ele definiu para nós aqui o nó de referência. Vamos lá, vamos resolver o nosso probleminha aqui, pessoal. Vamos começar na nossa resolução. Pessoal, aqui é o seguinte, vamos começar, né, estipulando as correntes aqui no nosso circuito. A corrente I já foi definida, portanto eu tenho aqui uma diferença de potencial caindo no meu resistor de 2 ohms. É o próprio V1, né, em relação ao terra. Lá no nó 1 eu tenho o potencial V1. Como isso aí está em relação ao potencial nulo, que é o terra, né, a referência do circuito, portanto a diferença de potencial aqui no resistor de 2 ohms é de V1 volts, certo? Nós já justificamos muito isso ao longo aí dos exercícios e da teoria também. Na nossa fonte ali, né, a fonte de 25 volts, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. A mesma coisa ali vale para a fonte controlada, nós vimos isso também. Agora no resistor de 6 ohms, ó, eu vou dizer que tem uma corrente saindo aqui do meu nó 1 e ele está entrando ali nesse sentido, né? Essa corrente está entrando no resistor de 6 ohms, portanto tem ali a flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial ali do resistor de 6 ohms. Ela passa aqui pelo nosso resistor de 6 ohms e entra no nó 3. Legal? Muito parecido aí até com o exercício que nós resolvemos na aula passada. Perfeito. Bom, agora com a nossa fonte aqui, essa corrente não vai ajudar muito, né? A corrente na fonte independente. Observem lá que eu estou dizendo, é um gerador de tensão. Eu tenho ali o gerador de tensão, ele está fornecendo energia para o circuito. Então ela está saindo pelo terminal de maior potencial. Vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal, para o gerador dependente, né? Ou a fonte controlada. Só estipulando os sentidos aqui das minhas correntes. Ok. Agora para o resistor de 4 ohms aqui, pessoal, vou dizer que tem uma corrente descendo. Beleza? E aí isso vai me gerar uma tensão ali, né, de uma diferença de potencial, a flechinha apontando para o terminal de maior potencial, né, a corrente entrando pelo terminal de maior potencial, e esse potencial aqui vale V2, certo? Que é a tensão no nó que está ali em cima. E pelo mesmo motivo, eu vou dizer que tem uma corrente aqui descendo pelo resistor de 3 ohms, a corrente entrando pelo terminal de maior potencial, como sempre, né, pessoal? E essa diferença de potencial vale V3, que é a tensão que está no nó 3, né, e essa diferença de potencial no resistor de 3 ohms, como nós já vimos, em relação ao potencial nulo, ao terra. Ok? Então, em relação ao terra, eu tenho uma diferença de potencial de V3 volts no resistor de 3 ohms. Agora é o seguinte, ó, eu tenho que dar um jeito aí de começar a trabalhar. Se eu olhar novamente, olhando para os nós, só para os nós simplesmente, eu não vou conseguir, já jogando de cara aí para vocês, eu não vou conseguir escrever a lei de Kirchhoff das correntes somente olhando para os nós. Porque se vocês repararem, em todos os nós do meu circuito, aí onde eu tenho os potenciais V1, V2 e V3, pessoal, eu tenho fontes de tensão ligadas a esses nós, certo? Portanto, eu não vou conseguir escrever a lei de Kirchhoff das correntes, porque tem fonte de tensão ali no meio, né? Aquela história, não é um resistor. Eu não consigo escrever a corrente em função da tensão. É um negócio meio estranho, certo? Como é que nós fazemos então, pessoal? Ó, vejam só, eu já justifiquei isso nos exercícios da aula passada, mas
E aqui a gente vai passar meio que rápido por isso, mas olha, observem aqui, por exemplo, ó, o que está ligado entre os nós 1 e 2, né, cujos potenciais ali valem V1 e V2. Pô, eu tenho uma fonte, um gerador de tensão de 25 volts, cujo potencial maior, né, o maior potencial, está do lado do nó 1, cujo potencial ali vale V1. Portanto, eu já posso dizer aqui, olhando para o gerador de 25 volts, vou escrever ali no lado direito para você, eu já posso dizer que V1 menos V2 é igual a quanto, pessoal? Vai escrevendo aí comigo, é igual a 25 volts. E eu posso fazer exatamente a mesma coisa olhando para a fonte controlada, né, que é uma fonte de tensão também. Eu posso dizer ali, pelo mesmo motivo, ó, o terminal de maior potencial da fonte está aqui no V3, portanto eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que V3 menos V2 é igual à tensão da fonte controlada. Vou dizer que V3 menos V2, isso aqui tem que ser igual a 5i. Beleza? Pô, pessoal, dá para melhorar um pouquinho essa expressão, né? Por que dá para melhorar, pessoal? Pô, eu não quero esse i aí, esse i está me atrapalhando. Aí eu te faço a pergunta, será que eu consigo escrever a corrente i, que está ali aparecendo na minha segunda equação aqui, vou marcar um asterisco grande para você se identificar. Será que eu consigo escrever essa corrente i em função de uma das minhas tensões? Pô, pessoal, lógico que consigo, né? Ó, observem o seguinte, que a corrente i, que é a corrente que está controlando o meu gerador, minha fonte controlada, né, a fonte de tensão, ela é a corrente que está passando pelo resistor de 2 ohms. Como é que eu escrevo essa corrente em função de V1 e da resistência? Pô, pessoal, muito fácil, né? Vou escrever aqui no cantinho, ó, I, no cantinho superior direito. I é igual a V1 dividido por 2. Muito simples. Feito isso, nós podemos reescrever essa equação. Vou chamar a primeira equação aqui de 1, para a gente não se perder muito, e a segunda equação de 2. E, portanto, nós podemos reescrever a equação 2. E ela vai ficar da seguinte forma. V3 menos V2 é igual a 5i. Opa, mas quem é i? I é igual a V1 dividido por 2. Perfeito? Legal, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 do lado direito da equação, vou passar para o outro lado, vou multiplicar os outros dois termos, né, V3 e V2 por 2, e depois eu vou passar o menos 5V1 para o lado esquerdo. Né? Então, vejam só, já fazendo tudo direto aqui para a gente não perder muito tempo, a equação ela fica da seguinte forma, ó, menos 5V1 mais, mais não, vou colocar na ordem aqui, menos 2V2 mais 2V3, isso aqui é igual a zero. Ó, essa já é a equação preparada aí para que nós possamos aplicar. Né? Eu vou chamar essa equação de 2 também, porque é a mesma equação reescrita de uma forma mais elegante. Ok? Bom, portanto, nós já temos aqui as equações, a primeira equação do nosso sistema de equações, e aqui já preparada a segunda equação do nosso sisteminha de equações. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai usar essas equações aí. Está faltando mais uma, porque eu tenho 3 incógnitas, V1, V2 e V3. E tenho, até agora, 2 equações. Né? Portanto, falta uma equação para eu resolver o meu problema. Da onde sai essa terceira equação? Se eu não consigo usar nenhum desses nós aí individualmente. Pô, pessoal, sai do supernó. Ó, só que aqui você tem que ser meio esperto para traçar esse supernó. Na verdade, só tem um para você usar, né? Mas onde que ele está? Ó, observem o seguinte, ó, que se eu traçar o supernó aqui, conforme nós fizemos nas aulas passadas, observem o seguinte, que nessa superfície aqui, em toda a superfície, tem uma corrente, que é essa que eu estou destacando em rosa aí para você, ó, que está do lado esquerdo do nó 2, essa corrente eu não consigo escrever ela também. Por quê? Porque a corrente está passando pelo gerador de 25 volts. Então não é um supernó agradável para eu escolher. Né? Na verdade, eu não vou conseguir resolver o meu problema com ele. A mesma coisa vale, pessoal, se eu estipular aqui, ó, definir esse carinha aqui como um supernó. É um supernó, vale a lei de Kirchhoff das correntes aqui normalmente, mas ele não me ajuda muito, né? Por quê? Porque ali na direita do nó 2, né, onde tem um potencial V2, tem uma corrente que eu também não consigo calcular. Por quê? Novamente, é uma fonte de tensão. Não é um resistor, eu posso dizer que a corrente é a tensão dividido pela resistência. É uma fonte, certo?
E, portanto, quem é o supernó que eu vou escolher aqui, então? Pô, pessoal, é essa superfície toda aqui, ó. É a superfície que vai englobar tanto o gerador independente, que é o gerador de 25 volts, quanto o gerador dependente, ok? É todo esse pedaço aqui que eu estou desenhando aí para você, ó. Isso tudo é a nossa superfície, ok? E aí nós vamos dizer, né, que a soma das correntes que entram na superfície é igual à soma das correntes que saem dessa superfície, beleza? Bom, vamos começar então, né? Bem chato, mas vamos lá. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, antes de começar a escrever as equações, eu gostaria de te chamar a atenção para o seguinte. Olha para o nó 1, ali onde está marcado o V1. Observem que tem uma corrente saindo, ela está marcada em vermelha, subindo ali no nó 1. Vou marcar ela para você aqui, ó, bem grandão, legal, sumiu o traço, bacana. Essa corrente aí, ó. Essa corrente ela está saindo da superfície. Vamos pensar na superfície rosa aí agora. Perfeito? Legal, ó. Ela está saindo da superfície. Mas observem que lá do outro lado, agora olhem para V3, para o nó 3 ali, onde eu tenho um potencial V3. Estou marcando essa mesma corrente entrando na superfície, pessoal. Em outras palavras, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que essa corrente aí não vai me ajudar para porcaria nenhuma. Ela está entrando na superfície, depois ela está saindo da superfície. Ou saindo e depois entrando, né? Não importa muito. Mas o que acontece é o seguinte, nos cálculos, essa corrente aí ela vai se cancelar. Porque uma hora ela sai e depois ela entra da superfície, ok? Então, a gente nem precisa escrever ela no cálculo porque ela vai se cancelar, beleza? Bom, vamos lá. Feito isso, nós ficamos aqui com algumas correntes. Eu vou marcar aqui para você em, vamos ver, em laranja aqui, né? Vamos ver se dá para destacar um pouco. Legal. Aqui embaixo, no resistor de 2 ohms, eu tenho uma corrente I saindo. Nós vimos, né, que dá para escrever ela como V1 sobre 2. No resistor de 4 ohms, eu tenho mais uma corrente saindo da superfície. E finalmente, lá no nó 3, onde tem o potencial V3, entrando no resistor de 3 ohms, eu tenho uma corrente descendo ali também, ó, certo? Que também está saindo da superfície. Portanto, eu tenho 3 correntes saindo da superfície. Como eu não tenho nenhuma entrando, então vai ficar 0, que é a soma das correntes que entram na superfície, é igual à soma dessas 3 correntes aí que estão saindo da superfície. Beleza? Vamos lá então, vamos escrever isso aqui, pessoal. Quem que é essa soma, né? Eu vou dizer então que I, que é V1, vamos lá, é a corrente do resistor de 2 ohms ali, ó. V1 sobre 2, mais corrente do resistor de 4 ohms. Isso aqui ficou V2 sobre 4, mais corrente no resistor de 3 ohms, que é V3 sobre 3. Isso aqui é igual a 0. Pessoal, dá para melhorar isso, claro, né? E fazendo isso aqui, nós vamos fazendo o mínimo múltiplo aí, multiplicando por 12, nós teremos que 6V1 mais 3V2 mais 4V3. Isso aqui é igual a 0. Legal, pessoal. As 3 equações do nosso sistema de equações estão prontas. Nós temos 3 variáveis, 3 incógnitas e 3 equações. Dá para resolver muito tranquilamente. Vamos reescrever essas 3 equações aqui, pessoal. A gente já vai treinando. E aí a gente aproveita e monta o sisteminha de equações lá e monta o sistema matricial para resolver pela regra de Cramer. Legal? Bom, bacana. Isso aqui vai ficar V1 menos V2 vale 25. E aqui, pessoal, tem que ficar muito esperto, né? Porque se você quiser jogar na matriz, tem um detalhezinho aí que é o seguinte, ó. Tá vendo esse V1 menos V2? V1 menos V2, mas e o V3 nessa equação? Ela aparece? A rigor o V3 não aparece, né? Mas eu vou colocar isso aqui, ó, propositalmente como mais 0V3. E isso aqui é igual a 25 volts. Legal. Segunda equação agora. Ó. Segunda equação. Menos 5V1, menos 2V2, menos 2V3. Vamos lá. Bacana. E finalmente aqui a última equação, que a gente já pode deixar ali da folhinha acima, né? Isso aqui é 6V1 mais 3V2 mais 4V3. E isso aqui é igual a 0 também. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos montar o nosso sisteminha aqui agora. O sistema de equação ficou da seguinte forma. É um sisteminha 3x3, já é algo mais chatinho, né? Nós temos 3 nós, portanto 3 incógnitas, portanto o sistema vai ser um sisteminha 3x3. Isso aqui ficou 1 menos 1
0. Ó, por isso que eu deixei o 0 destacado aqui, pessoal. Ó, porque muitos alunos confundem, né? E o sistema fica meio estranho e não tem sentido, né? Se é um sistema 3x3, você tem 3 incógnitas, tem que montar uma matriz aí a matriz vai ser 3x3, né? E aí você completa com 0 ali. Bom, continuando aqui o nosso sisteminha, menos 5, menos 2 e 2. E finalmente aqui na linha de baixo, 6, 3 e 4. Bom, pessoal, aqui tudo isso multiplica V1, V2 e V3, V2 e V3. E isso aqui é igual ao vetor aqui de soluções, né? 2500. Bacana, pessoal, ó. Aí é bem tranquilo, né? Só aplicar a regrinha de Cramer, calcular aí os determinantes. Eu sei que é um saco fazer isso, mas não tem, infelizmente, né? Não tem muito jeito. Aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver aqui que bacana. Eu estou com o MATLAB aberto. Eu não sei se você conhece o MATLAB, talvez seja a primeira vez que eu apresente aí para você. Observem o seguinte, ó. Como é que eu faço para calcular aqui, para corrigir os exemplos, né? Corrigir tudo que a gente está fazendo aqui? Pelo seguinte. Lembra, eu não sei se vocês lembram, estão lembrados, mas nos exercícios eu declarei algumas matrizes. Por exemplo, quem que era a matriz M? Para aplicar a regrinha de Cramer, né? A matriz M é essa própria matriz aqui. Então vamos fazer rapidinho aqui, eu mostro para vocês como que eu costumo fazer lá no MATLAB, né? Porque é muito mais fácil para a gente corrigir as coisas, né? Fica bem mais tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar uma de preguiçoso. Na verdade eu sou... Ai. Tô brincando, pessoal. Não sou não. Quer dizer, mais ou menos. Legal. Ó, eu tenho aqui as minhas 4 matrizes de interesse. Eu vou chamar a primeira matriz aqui, na verdade a segunda, de M1. Ali embaixo eu vou ter a M2 e aqui a M3. Certo? E agora é o seguinte, ó. Da matriz M1, eu vou apagar a primeira linha, a primeira coluna da matriz M1. Vou apagar a segunda coluna da matriz M2 e a terceira coluna da matriz M3. E no lugar de onde eu apaguei, eu vou pegar o vetor de soluções aqui, ó, que é a regrinha de Cramer, só a gente relembrar, né? Vou pegar o vetor soluções, que é o vetor de soluções ali, 2500. Vou dar um copy-paste nele aqui, ó. Vou colar na primeira coluna da matriz M1, na segunda coluna da matriz M2 e na terceira coluna da matriz M3. Feito isso, pessoal, como que nós calculamos aí, como que nós fazemos os cálculos das tensões V1, V2 e V3? Só vou fazer de cabeça aqui, ó. V1 é o determinante da matriz M1 dividido pelo determinante da matriz M. V2, determinante da matriz M2 dividido pelo determinante da matriz M. E V3 é a mesma coisa, aí, seguindo a mesma lógica. E agora eu vou mostrar para vocês lá no MATLAB. Ó. Lá no MATLAB eu já declarei as matrizes aqui para a gente. Ó. É exatamente a matriz que você está vendo aqui, lá no nosso probleminha, né? Observem, a matriz M, ó, menos 1, passando aqui rapidamente, ó, menos 1, 1, menos 1, 0, menos 5, menos 2, 2, e assim sucessivamente. Ó. A matriz está declarada aqui para a gente. Fiz a mesma coisa com a matriz M1, e a mesma coisa com a matriz M2, e a mesma coisa com a matriz M3. Legal. Ó. Portanto, né, quem que nós temos? Nós temos aqui as nossas soluções já praticamente. Quem que é V1, pessoal? Ó, V1 é igual a determinante da matriz M, é uma funçãozinha, né, o det aqui, você passa como parâmetro a matriz, dividido pelo determinante da matriz... Opa, é determinante da matriz M1 dividido pelo determinante da matriz M. E isso aqui vai dar o V1 para a gente, que dá 7,608 aproximadamente volts. Quem que é o V2? Ó, o V2, vou dar uma de preguiçoso aqui mais uma vez. Vou usar aquela funçãozinha já pronta. Vou trocar aqui por M2 e aqui o resultado é V2. V2 deu menos 17,39 aproximadamente. E para fechar o nosso conteúdo, V3 é igual a, vamos lá, determinante da matriz M3 dividido pelo determinante da matriz M. Isso aqui deu 1,6304. Ufa, legal, pessoal. E esses são os resultados aí do nosso probleminha. Beleza? V1 é igual a 7,608 aproximadamente volts. V2 é igual a menos 17,4 aproximadamente volts também. E V3, 1,63 volts. E com isso nós resolvemos o nosso problema. Certo? Show de bola, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço e fiquem todos com Deus.